Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma aula de matemática. Agora nós vamos fazer uma revisão, gente. Revisão de matemática para a prova do terceiro bimestre, tá? É importante, tá, que vocês vejam esse vídeo mais de uma vez antes de fazer a avaliação, antes de fazer a prova, tá? Eu vou dar uma olhada na prova e depois eu vou fazer o vídeo. Não. Veja o vídeo antes de fazer a prova. Depois você senta com tempo suficiente, em uma cadeira bem confortável, na mesa, e faça a sua prova. Ok? E de preferência, você tire todas as dúvidas antes. Além desse vídeo, nós ainda vamos ter algumas lives, tá? Tem o WhatsApp, então tem vários canais que vocês podem tirar as suas dúvidas. Não deixe para estudar na hora que você pegar a avaliação. Então, você tem que estudar sempre antes. Estuda antes da avaliação, pegue o conteúdo antes da avaliação e faça isso de forma bem clara, ok? Vamos seguindo. Nosso conteúdo da prova de matemática vai cair probabilidade, estatística, razão e proporção. Probabilidade, estatística, razão e proporção. Então, esses 4 tópicos. Quando eu paro e começo a analisar esses tópicos, comparando com a prova do segundo bimestre, eu vejo que é muito mais fácil, né? Na prova do segundo bimestre teve equações, inequações, sistema. Realmente, é uma dor de cabeça. E muita gente não foi muito bem aí nessa avaliação. Mas essa foi infinitamente mais fácil. A matéria do quarto, quando nós entramos em regra de 3, já gera um pouquinho mais de dificuldade. Vamos colocar aí. Tá? Mas probabilidade, estatística, razão e proporção, dá para a gente tirar de letra, né? Vamos lá. Aqui eu tenho um conjunto aqui de 4 vídeos, né? 4 aulas que abrangem essa matéria dessa prova, certo? Foi um vídeo de probabilidade, de estatística, razão, escalas e outras razões, proporção e propriedades da proporção. Eu coloquei assim para ficar fácil. Por quê? Caso você não tenha visto um vídeo desse, é importante que você veja o vídeo antes de pegar ali a prova para você fazer, tá? Dá uma olhada no vídeo, vê o que está falando, o que ele está fazendo, os exercícios que eles estão passando, para que você faça a sua prova, tá? Esse vídeo ele fala só de probabilidade. O que seria a probabilidade, gente? É aquilo de qual é a chance de jogar um dado e cair um número par? Qual é a chance de um sorteio entre 50 pessoas ou ser sorteado e etc. Então, essa é a probabilidade. Nós tivemos uma noção de probabilidade no 6º ano, mas agora já é um nível a mais. Lembrando que probabilidade vai até o 9º e vai ter no ensino médio, e dependendo da faculdade vai ter probabilidade também. Sempre subindo um pouquinho, né? Esse vídeo fala de estatística, tá? Eu tenho bastante questões de estatística na prova, vou comentar assim sobre cada questão ali. E esse vídeo ele vai falar sobre a parte de estatística. Eu tenho 2 vídeos falando sobre razão. Um está explicando o que seria razão, tá? Razão entre 2 grandezas. Lembrando que razão, eu sempre lembro em fração, então ele vai estar expresso ali em fração. O primeiro que vai aparecer vai ser o numerador, o segundo denominador. Está tudo sendo explicado nesse vídeo. E esse outro que fala de escala, tá? Que é uma das razões mais usadas, né, em mapas, plantas baixas, etc. E outras razões especiais, tipo velocidade, média, densidade demográfica. Então, tem bastante razões aí que esses 2 que vocês precisam ver bastante, que vão cair bastante coisa deles nessa prova. Tá? E proporção, aqui pulando aqui proporção, voltando aqui.
Proporção é a nossa sequência, né? Sequência de razão vem em proporção. O que vai cair em proporção? Também vão cair alguns problemas envolvendo proporção. Nesse primeiro vídeo, eu explico o que é uma proporção, que é uma igualdade entre duas razões e alguns cálculos, tá? Envolvendo proporções. Nesse outro, que fala sobre propriedades das proporções, também vão cair em prova proporção, é onde ele tem bastante propriedades e como você vai usar essas propriedades da proporção. Então, esses dois vídeos, tá? Que é para que você possa estudar, né, essa proporção e entender aí esse enredo. A sequência vem em regra de 3. Então, é muito importante que você saiba bem razão, proporção, para que você não vá mal em regra de 3, que já é uma matéria para outra prova. Ok? Então, ó, probabilidade, estatística, razão e proporção. Total aí de 6 vídeos. Tá? E as questões da prova? Vamos lá. Na prova vai ser o seguinte. Vai ter probabilidade, estatística, razão e proporção. Ok? Uma questão de probabilidade, 2 de estatística, 3 de razões e 4 de proporções. Tá até seguindo, né? 1, 2, 3, 4, né? 1 e 2, 3, mais 3, 6, mais 4, 10. 10 questões. Tá? Então é importante, né, que você vendo que razão e proporção, esses 4 vídeos, são que vai ter o maior número de questões na prova. Tá? Então eu vou focar em falar sobre razão, proporção, falar um pouquinho também sobre estatística, tal, probabilidade. Razão. Tá? Aqui eu peguei aqui uma razão, na verdade é aquela ali que entra aqui, razões especiais, estou falando de velocidade aqui, bem simples, né? Eu tenho que lembrar, quando eu chegar naquele vídeo lá de falar de outras razões, é importante voltar aqui, por quê? Porque existem algumas razões que eu preciso saber quem vai ficar em cima, qual vai ser o numerador e qual vai ser o denominador. Nesse caso aqui específico de velocidade, eu sei que vai ser sempre quilômetros por hora, falando de Brasil, né? Outros países utilizam metros por segundo, países de língua inglesa, como Estados Unidos e Inglaterra. Mas, no Brasil, na maioria do mundo, nós vamos utilizar quilômetros por hora toda vez que nós vamos falar de velocidade. Um carro que percorre 200 km em 4 horas, qual é a velocidade dele? Então, eu vou botar 200 em cima e 4 embaixo. É interessante, quando eu vou falar de razão, eu tenho que ter o cuidado de utilizar a unidade de medida certa. Se velocidade é quilômetros por hora, tem que ser quilômetros, não pode ser metro, nem quilômetro, nem decâmetro, tem que ser quilômetros, tá? Qualquer coisa, usa a tabelinha lá para transformar. E hora, não pode ser minuto, segundo, nem dia. Hora, tá? Se for dia, tem 24 horas. Se for minuto, 60 minutos é 1 hora. Enfim, tá? Transforma ali a unidade de medida para chegar em quilômetros por hora quando eu estiver me referindo à velocidade. Se for escala geralmente é metros, centímetros, tem que ser igual, centímetro, centímetro, metro, metro, quilômetro, quilômetro, ok? Então vamos lá. Eu só vou pegar e montar uma razão, né, uma fração, onde 200 vai ficar em cima e o 4 vai ficar embaixo. 200 dividido por 4 dá 50. Então, logo, a velocidade será de 50 km por hora. Bem fácil o exercício, não tem dificuldade. Falei que essa matéria é bem fácil, bem mais fácil que a outra, né? Para dar uma moral aí na nota, né? Vamos lá. Aqui eu tenho um outro exemplo, tá? Falando de razão ainda, tá? Lembrando que eu tenho 3 questões que falam de razão, ok? Vamos lá. Uma torneira tem a vazão de 42 litros por minuto. Qual seria a vazão
em meia hora. E primeiro, aqui ele está falando de hora e aqui está falando de minuto. Lembra que eu tenho que igualar a unidade de medida? Então, se a minha resposta está falando de hora e aqui está falando de minuto, eu tenho que igualar. Meia hora são 30 minutos. Então, eu calculei, na hora que eu for fazer a conta, eu vou multiplicar por 30, tá, gente? Então, vai ser 42 vezes 30, 1.260 litros. Logo, a razão, qual é a razão? Vai ser 42 por 1, normalmente. E quantos litros ele vai gastar em meia hora? 1.260 litros, sem problema nenhum. Ok? Fácil até aí? Vamos falar de estatística. Estatística eu tenho que lembrar, tá, sobre gráfico. Tá? Estatística é aquele que tem tabela, gráfico. E tem uma questão na prova que vocês vão ter que construir um gráfico. Por isso que eu coloquei aqui a construção do gráfico. Eu vou dar uma tabela e vou pedir para que vocês construam um gráfico de acordo com a tabela. Lembrando que eu tenho que respeitar aqui a distância. Um exemplo, de 0 para 2, de 2 para 4, de 4 para 6. Está vendo que eu estou respeitando aqui um intervalo de 2 em 2? Então, eu tenho que respeitar esse intervalo. Eu tenho que especificar o que é cada coluna dessa, se for um gráfico de coluna. Tá? Então, eu tenho que ter todo esse cuidado. Ser fiel nas informações da tabela expressa graficamente. No gráfico. E esse gráfico, gente, tá? Ele, como já foi falado, né? Naquele vídeo lá que fala sobre estatística. Pode ser o gráfico de segmentos ou linha, tá? Também vimos isso no 6º ano. Gráfico de coluna, ok? Gráfico de coluna. Gráfico de barra, tá? Que seria uma coluna mais deitada, no caso. E gráfico de setores ou pizza, ok? Gráfico de linha, é esse aqui. De coluna, barra e de setores ou de pizza. Esse que vem envolvendo aqui, que utiliza muito porcentagem, mas não necessariamente precisa ser porcentagem, ok? Tem uma legenda aqui especificando, né? Vermelho é o ensino fundamental, distribuição das folhas salariais, ensino fundamental, médio e ensino superior é esse outro aqui. Médio aqui tem maior salário aí nesse caso. Entendeu, gente? Então, funciona mais ou menos assim. Você tem que ter cuidado, vai ter uma questão que vai construir, mas na maioria das questões, você vai ter que interpretar o gráfico e tirar a informação ali daquele gráfico e responder ali as perguntas. Não é difícil. Se você olhar com bastante calma, ler umas 2, 3 vezes, cuidado com as pegadinhas da prova, você vai conseguir responder ali a matéria ali facilmente. Em estatística também, só tomar um copo d'água, nós temos as medidas de tendência, né? Ou seja, eu tenho média, moda, mediana, tenho que decorar o que é média, o que é moda, o que é mediana, tá? E eu expliquei sobre média e média ponderada. Aqui eu vou colocar um exemplo de média ponderada. A média aritmética normal, tá? É até fácil, que nós utilizamos, soma e divide pela quantidade de termos somados, ok? Média de 4 notas, primeiro, segundo, terceiro bimestre, eu somo as 4 e divido por 4. Só que a ponderada é aquela que eu uso pesos. Então, eu tenho uma média de 20, 30, 45 e 55, com os pesos 4, 3, 2 e 6. 20 para 4, 30 para 3, 45 para 2 e 55 para 6. Tá? Isso que significa o respectivamente. Então, esses pesos estão respectivamente aos valores lá de cima, ok? Como eu faço? Eu multiplico o peso pelo valor. Um exemplo, 20 vezes 4, 80. 30 vezes 3, 90. 45 vezes 2, 90. 55 vezes 6, 330. Somo e divido pelos pesos, a soma dos pesos.
É porque é como se fosse, eu repetisse o número 20 4 vezes. Repetisse o número 30 3 vezes. O número 45 2 vezes. O número 55 6 vezes. Então tem quantos números? Se eu repetisse todos eles, eu ia ter 4 e 3, 7 e 2, 9 e 6, 15. Então eu divido a soma de tudo, 590, por 15. É o mesmo princípio de uma média aritmética. No entanto, o nome é média aritmética ponderada. Então, é o mesmo princípio de uma média aritmética. Dividindo, eu botei aqui um valor aproximado, tá? Deu 39,3. Eu não vou fazer a divisão, que tenho certeza que vocês não vão errar nem a soma, nenhuma operação dessa. Multiplicação, soma, divisão, são contas fáceis. Eu estou querendo avaliar, eu estou querendo passar aqui nessa revisão, é como você vai fazer uma média ponderada, tá? Lembrando, estude também moda mediana. Moda é o valor de maior frequência, o valor que aparece mais. Nesse caso aqui, aparece 6 vezes o 55. Maior peso, maior frequência. Mediana é quando eu coloco todos os números, todos em ordem crescente, e pego o valor central. Tá? O valor que está no meio, que indica que metade dos valores estão abaixo e outra metade está acima. Então, vai decorar aí o que é cada coisa, e principalmente como eu vou calcular uma média aritmética e uma média ponderada. Ok? Proporção. Voltando lá, né? Voltando lá, nós vimos que... Vou botar aqui, ó. Proporção é onde tem o maior número de questões. Razão e proporção. Tá? Então, eu quero... Vou voltar aqui em proporção. Então, eu vou fazer aqui um exercício aqui de proporção, né? 1 ou 2. 2. Não. Um exercício aqui de proporção. Ok? Vamos lá. Sabe-se que a quantia de que Marlene tem, adicionada à quantia de Natália, é 60. Vamos lá entender. A quantia que a Marlene tem, adicionada, somada com a quantia de Natália, é R$60. Então, se eu juntar os dois, o valor que a Marlene tem e o valor que a Natália tem, dá R$60. O valor que Marlene tem pode ser repartido entre 8 pessoas. E o que a Natália tem pode ser repartido igualmente entre 7 pessoas. Então, ele colocou aqui uma razão. Tá? Na verdade, são duas razões. Duas razões formam uma proporção. Quais são essas razões? O valor de Marlene e de Natália forma uma razão. O repartido em 8 e 7 formam outra razão. Tá? Então, eu vou utilizar essas duas razões, fazendo uma proporção e calcular o valor que cada uma possui. Ok? Eu vou utilizar aqui uma propriedade da proporção. Uma propriedade da proporção. Por quê? Porque eu estou trabalhando com soma. Ok? A soma do valor de Marlene, Natália, de M e N é 60. M de Marlene e N de Natália. Tá? É 60. E a razão de M posso dividir por 8, assim como N eu posso dividir por 7. Então, eu tenho ali uma razão ali, tá? M sobre 8, N sobre 7, eu tenho uma razão, duas razões, igualdade, uma proporção, sabendo que a soma dá 60, ok? Então, como que eu aprendi? Eu somo em cima, dá 60, somo embaixo, dá 7 e 8, 15. Aí eu divido e acho o meu K, lembra que eu acho o meu K? Aqui, K é aquele valor que vai me ajudar na hora de calcular a proporção. Então, eu acho meu K. Meu K aqui foi 60 dividido por 15, dá 4. O de Marlene é sobre 8, então vai ser 4 vezes 8, 32. E o de Natália é... Vou voltar aqui só um segundo. E o de Natália é 7. 4 vezes 7, 28. Então, qual é o valor que cada uma tem?
Uma tem 32 e a outra tem 28. Tá? Qual é a pergunta? Quanto tem Marlene e Natália, respectivamente? Marlene tem R$32 e Natália tem R$28. Percebe-se que somando os dois valores vai dar 60. E se eu dividir o 32 por 8, tá? Vai dar 4. Aquele K lá que eu achei, né? 4. E se eu dividir 28 por 7, também vai dar 4. Tá? Bem, gente, eu espero que tenha ajudado. Foi bom estar com vocês. Foi bom brincar com vocês. Deixe os comentários, deixe as dúvidas, tá? Se preciso for, entra aí nas redes sociais aí e comente aí coloque aí a sua dúvida, tá? E a gente vai ter o maior prazer aí para tirá-la, tá? Fiquem com Deus. Até a próxima aula, se Deus quiser. E tchau, tchau.